O cenário político brasileiro, especialmente no que diz respeito aos desdobramentos envolvendo a família Bolsonaro, está em uma turbulência cada vez mais crescente. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes tomou decisões que têm abalado significativamente o governo e seus aliados. E, como resultado, o desespero tomou conta de figuras-chave dentro do bolsonarismo, como o deputado Eduardo Bolsonaro. Este, por sua vez, tem protagonizado confrontos públicos com antigos aliados, mostrando o quão distantes estão de ser considerados aliados verdadeiros. A divisão é clara, e a tendência é de que o bolsonarismo se encontre cada vez mais isolado, tanto dentro do Congresso, quanto no apoio popular. Entre os líderes do Centrão, predominam sentimentos de gratidão por parte desses parlamentares a Bolsonaro, dado o acesso ao que muitos consideram como um dos maiores esquemas de desvio de recursos públicos da história recente. Durante o governo Bolsonaro, o Centrão recebeu, por meio de emendas parlamentares secretas, entre 16 a 20 bilhões de reais, anualmente. Porém, boa parte desses recursos não eram destinados a obras ou projetos de interesse público, mas sim desviados para propósitos escusos, um fenômeno que ficou conhecido como o Bolsolão. A desconfiança que existe em relação à família Bolsonaro, especialmente no que diz respeito a Eduardo Bolsonaro, é cada vez mais evidente. O Centrão, embora grato ao ex-presidente, percebe que o grupo Bolsonaro é uma ameaça à sua própria sobrevivência política. O plano do Centrão para 2025, conhecido como Plano T, que visava a consolidação do projeto político de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e governador de São Paulo, também está comprometido. A estratégia era clara: criar um ambiente de instabilidade política e associar a corrupção a figuras como Lula, com o intuito de desgastar o governo do petista e gerar condições para uma vitória de Tarcísio nas eleições presidenciais. Esse plano foi executado em parte por meio de fake news e manipulação midiática. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a falsa acusação de que Lula havia desviado 90 bilhões de reais do Instituto Nacional de Seguro Social. Uma narrativa que, embora tenha sido rapidamente desmentida, obteve grande repercussão, prejudicando a imagem do presidente. Esse tipo de ataque não ficou restrito a notícias falsas. A imprensa, que tem uma posição ambígua, muitas vezes se prestou ao papel de amplificar as acusações e gerar um clima de insegurança política, enquanto o Congresso Nacional, em busca de uma agenda bombástica, fazia aprovações controversas e impopulares, constantemente associando-as ao fracasso do governo Lula. No entanto, o que parecia ser uma estratégia de desgaste político, acabou se voltando contra os próprios articuladores, principalmente após as sanções impostas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em um movimento claramente orquestrado para gerar uma crise institucional. O que os estrategistas do bolsonarismo não previam era o impacto das ações de Eduardo Bolsonaro, cujas atitudes, ao invés de fortalecerem a narrativa de oposição ao governo, acabaram criando uma onda de confusão interna. Sua aproximação de Tarcísio e a subsequente disputa de poder, acentuada pela decisão do presidente paulista de comemorar as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, resultaram em uma perda de apoio considerável, especialmente entre empresários paulistas. Tarcísio, que parecia ser a grande aposta para as eleições de 2026, viu sua popularidade despencar em razão de sua postura errática, prejudicando ainda mais o projeto de sucessão. Nesse cenário, a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva no cenário político se tornou cada vez mais evidente. A aprovação de Lula, que estava em queda devido às fake news e manobras políticas da direita, voltou a crescer. De forma significativa, e em um curto espaço de tempo, a diferença entre o ex-presidente e seus principais rivais aumentou consideravelmente. A cada movimento de ataques, seja por meio da imprensa ou pelo Congresso, a resistência de Lula se solidificava, mostrando a força política do atual governo. Mas não são apenas as investidas externas que estão afetando a situação do bolsonarismo. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que tem sido um ponto de tensão nas esferas judiciais, também está sendo utilizada como pacative no jogo político. A investigação sobre possíveis atos de coação no curso do processo, que envolvem figuras como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, não foi encerrada como se tentou divulgar, e continua em andamento, o que tem sido um ponto de confronto com a imprensa e com a opinião pública. A decisão de Alexandre de Moraes, que determinou a continuidade da prisão de Bolsonaro e a permanência da vigilância policial, revelou-se um fator decisivo no rumo das investigações. A Polícia Federal foi além, alertando sobre o risco de fuga de Bolsonaro, e exigiu a presença de agentes dentro da residência do ex-presidente para garantir que ele não escapasse,
o que tornava a situação ainda mais tensa. Isso se somou à ideia de que Bolsonaro poderia utilizar suas redes sociais para incitar um movimento de resistência ou até de fuga, algo que foi prontamente refreado pela decisão judicial. No entanto, o que se revela no final é que o cerco ao bolsonarismo está cada vez mais apertado. O apoio popular que o ex-presidente contava, e que lhe garantiu relevância política por tanto tempo, está se dissipando. E o bolsonarismo, cada vez mais fragmentado, vê seus líderes perderem forças nas disputas internas. A estratégia de desgaste político que parecia tão bem orquestrada está se tornando um bumerangue, que só tem beneficiado a figura de Lula, cujas chances de reeleição estão se tornando mais sólidas a cada dia. O cenário para 2026, com um ano ainda pela frente, indica que em um processo eleitoral, Lula estaria, sem dúvida, em uma posição confortável, quase imbatível. A guerra política entre bolsonaristas e o governo atual se intensifica, com cada movimento de ambos os lados, revelando mais uma camada dessa complexa disputa por poder no Brasil. Em um cenário de crise política crescente, as tensões entre as figuras mais proeminentes do bolsonarismo vêm se intensificando de maneira alarmante. A ameaça de prisão de Jair Bolsonaro, juntamente com os desentendimentos dentro da família Bolsonaro e seus aliados, tem sido um dos fatores centrais desse clima de instabilidade. Quando se fala sobre a necessidade de cumprir a lei, em referência à prisão de Bolsonaro, isso implica em garantir que, ao se chegar ao momento de sua detenção, todas as medidas de segurança sejam tomadas. Para muitos, isso significa que as chances de uma prisão domiciliar, após as recentes movimentações jurídicas, são quase inexistentes. A situação de Bolsonaro, depois de ser condenado, passou a ser acompanhada de perto por diversos envolvidos na política brasileira. Em uma conversa com seu amigo João Pedro, que é um defensor do autismo, e mantém boas relações com figuras como Flávio Dino e Alexandre de Moraes, houve um alerta sobre a necessidade urgente de publicar a ata do julgamento de Bolsonaro. Sem a publicação dessa ata, o processo ficaria paralisado, o que impediria o avanço da defesa e a possível prisão do ex-presidente. Contudo, 2 dias depois desse alerta, a ata foi finalmente publicada, permitindo que o processo seguisse seu curso. Flávio Dino, assumindo a presidência da primeira turma do STF, foi responsável pela publicação da ata, o que fez com que os prazos legais para o julgamento se iniciassem a contar. De acordo com as estimativas da Justiça, o prazo para o julgamento do acordão do STF pode variar entre 1 e 7 meses, mas o prazo de 60 dias, estabelecido para o Supremo Tribunal Federal, sugere que até novembro o processo deve estar finalizado. As movimentações indicam que o acordo poderia ser publicado nas semanas seguintes, o que desencadearia um prazo de 5 dias para que a defesa de Bolsonaro apresentasse embargos de declaração. Esses embargos, uma vez respondidos, resultariam em uma decisão final, a decretação da prisão de Bolsonaro, provavelmente em regime fechado, na famosa Papuda, prisão de segurança máxima no Brasil. Diante disso, o clima de pânico entre os bolsonaristas, em especial dentro da família Bolsonaro, se intensifica. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que até então mantinha um papel de destaque na estratégia de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, agora se vê à deriva, perdido e preocupado com o que está por vir. As tentativas de Eduardo de enfraquecer o governo atual, incluindo suas ações nos Estados Unidos, têm gerado repercussões negativas, tanto no cenário político nacional quanto internacional. Sua relação com figuras-chave dentro do bolsonarismo, como Ciro Nogueira, tem se desgastado a cada novo conflito. Ciro Nogueira, que anteriormente foi um aliado de Eduardo, agora critica abertamente o comportamento do deputado. Nogueira observa que as ações de Eduardo no exterior prejudicaram, seriamente, as chances do bolsonarismo nas eleições de 2026. Para Nogueira, a eleição parecia resolvida. Lula, com uma aprovação em queda, enfrentando um ambiente propício para um candidato de direita como Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, aliado de Bolsonaro. No entanto, as investidas de Eduardo Bolsonaro, especialmente com o apoio de fake news, mudaram o rumo da eleição, permitindo que Lula se recuperasse e retomasse sua popularidade. Ao longo dessa crise interna, Eduardo Bolsonaro se envolve cada vez mais em conflitos com aliados do Centrão, o que piora ainda mais a situação. Ele se sente pessoalmente atingido pela crítica de Ciro Nogueira e responde com um tom agressivo, alegando que o prejuízo foi gigantesco para ele também, mas que está disposto a sacrificar seus interesses pessoais pelo Brasil. No entanto, a resposta de Ciro Nogueira é direta e incisiva, questionando o real interesse de Eduardo em relação ao Brasil e suas intenções pessoais. A troca de farpas entre eles
revela as divisões profundas dentro do campo bolsonarista. Enquanto isso, Tarcísio de Freitas, o ex-ministro de Bolsonaro e atual governador de São Paulo, também está no centro de todo esse imbróglio. O apoio que ele tinha junto ao bolsonarismo começa a esvair-se, especialmente após a crescente insatisfação de Eduardo Bolsonaro com as escolhas políticas de Tarcísio. Eduardo, em privado, já havia expressado seu desagrado com a ideia de Tarcísio se tornar presidente, acreditando que o ex-ministro não cumpriria as promessas feitas. Para Eduardo, a proposta de indulto de Tarcísio não passaria pela aprovação do STF, como aconteceu com a de Daniel Silveira, outro aliado de Bolsonaro. A situação política de Tarcísio, que antes parecia promissora, está agora em uma ladeira abaixo, com o governador de São Paulo perdendo apoio dentro do próprio campo político que o sustentava. A pressão sobre ele aumenta. E a crescente rivalidade com o clã Bolsonaro coloca sua candidatura nas eleições de 2026 em risco, ao ponto de Eduardo Bolsonaro prometer, segundo informações do colunista Lauro Jardim, explodir o projeto Tarcísio nos próximos dias, criando um clima de total incerteza em relação ao futuro político do Brasil. O conflito interno dentro do bolsonarismo não para por aí. Ao mesmo tempo em que essas disputas se intensificam, o contexto geopolítico mundial também influencia o cenário político brasileiro. A China, com sua crescente influência econômica e tecnológica, está pressionando os Estados Unidos de maneira sem precedentes. E o ex-presidente, Donald Trump, em uma tentativa de reverter sua perda de poder, se vê obrigado a negociar com o Brasil, um país que se tornou estratégico, não apenas pela sua posição geopolítica, mas pela sua riqueza em minerais raros. O Brasil, sob a liderança de Lula, tem agora uma posição privilegiada, com a faca e o queijo nas mãos, para negociar com a superpotência americana. O que muitos analistas não previam, e o que está assustando figuras como Eduardo Bolsonaro, é a habilidade de Lula em lidar com esse cenário de maneira estratégica. Em um momento em que os Estados Unidos se veem sem alternativas para garantir os recursos minerais necessários para a produção de chips e tecnologia de ponta, o Brasil, como fornecedor-chave desses minerais, passa a ser um player fundamental nas negociações internacionais. A dependência dos Estados Unidos da China para o refino desses materiais coloca Lula em uma posição de força nas negociações, algo que Eduardo Bolsonaro, com sua visão limitada, tem dificuldades em compreender. Esse cenário de desespero se reflete no comportamento errático de Eduardo Bolsonaro, que, além de se envolver em disputas internas com aliados, também se vê perdido em um jogo geopolítico que está além de sua compreensão. O futuro do bolsonarismo, especialmente em 2026, parece cada vez mais incerto. O projeto de Tarcísio, que parecia ser a grande aposta para dar continuidade ao legado de Jair Bolsonaro, agora enfrenta sérias dificuldades para se concretizar, principalmente devido às tensões internas e à falta de coesão entre as figuras de destaque dentro do campo de direita. Nos próximos dias, o Brasil pode assistir a novos desdobramentos dessa guerra interna, com Eduardo Bolsonaro prometendo explodir o projeto Tarcísio e possivelmente arrastando o país para uma nova crise política que poderá alterar o rumo das eleições de 2026. Enquanto isso, o governo de Lula, que parecia em um momento vulnerável, agora se fortalece com sua habilidade em navegar nas águas turbulentas da política interna e internacional, colocando-se em uma posição vantajosa para as eleições que se aproximam.